Com o surgimento desse novo órgão ambientalista ou ambiental aqui na Amazônia, o Conselho da Amazônia, a economia pode apresentar resultados práticos dentro desse novo cenário. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como isso vai funcionar com o economista Rodemarque Castelo Branco, que atendeu ao nosso pedido. Muito obrigado. Mais uma vez tê-lo conosco aqui é uma alegria. Bom dia. Bem, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele garante que o Conselho da Amazônia vai ajudar na economia e na atração de investimentos para o Brasil. A gente sabe que falar é muito fácil, mas e em termos de implementação nesta região, também será? Veja o seguinte, primeiro existe uma enorme interrogação do que vai fazer esse Conselho. Ele foi anunciado há 2 dias atrás. Eu acho que o próprio vice-presidente não tem ainda uma visão detalhada do que isso vai representar. Eu tenho uma visão em relação a isso. Primeiro, de que é importante a criação desse conselho em relação para coordenar as ações do governo federal e debatendo com governos estaduais a questão da Amazônia. Se você analisar, você tem quantos órgãos federais aqui dentro da Amazônia? Você tem Sudam, você tem Suframa, agem aqui o Instituto Chico Mendes, o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Infraestrutura, etc. Não existe hoje, por parte do governo federal, um plano em relação à Amazônia. Aliás, há muitas décadas que nós não temos um plano, a não ser no papel, mas um plano que seja realmente seguido a nível do governo federal. Esse conselho, se bem implementado, ele pode permitir uma coordenação das ações do governo federal integrado aos governos estaduais em relação a essa região. Com isto aí é possível discutir se aquela área do Ministério, por exemplo, de Infraestrutura, como é que isto vai se integrar com as ações do meio ambiente, como é que a do meio ambiente se integra em relação a isso aí. Eu acho que tem outro fator fundamental. O governo federal deixa de lançar ideias sem muito debate em relação à Amazônia. Vamos fazer mineração nas terras indígenas, vamos encaminhar essas ideias de utilização econômica da terra indígena. Planta cana. Então, isto aí, eu não tenho nenhuma dúvida que a criação desse conselho vai, em primeiro momento, atender os interesses das críticas internacionais em relação à Amazônia e que isso impacta os investimentos no Brasil, verdade, mas, ao mesmo tempo, pode, se bem implementado, contribuir para maior eficiência e uma sinergia maior entre os órgãos que trabalham aqui na região. Senhor Rodemarque, é bom a gente explicar para as pessoas que nos acompanham que é importante nós avaliarmos os discursos dos ministros do presidente. E o senhor falou para atender uma demanda internacional, porque se um ministro, por exemplo, fala mal de uma ONG internacional que já tem um trabalho histórico, ou mesmo ataca de uma forma velada, né, a Amazônia, os dados do INPE, isso pode gerar até uma sanção internacional de países que dizem: eu não vou mais vender para o Brasil, não vou mais comprar do Brasil. Só para a gente compreender esse cenário. Veja o seguinte, para nós colocarmos sem questão ideológica, uma questão mais central. Disso. O que acontece é o seguinte: hoje, Davos, mais uma vez, demonstra à sociedade a importância da Amazônia e a importância da sustentabilidade. Amazônia, na verdade, lá. Fizeram uma análise, toda vez que vai começar o Davos, eles fazem uma pesquisa. Esse ano a pesquisa foram feita com 800 pessoas que influenciam e que participam de Davos. E quais eram os principais problemas do futuro? Qual era o risco maior que nós temos nos próximos décadas? Em primeiro lugar, foi a sustentabilidade, redução das oportunidades e das riquezas do bioambiente, tá certo? Do bioambiente. Veja o seguinte, indiretamente o que você pergunta. Mesmo que esse conselho vá ser criado atendendo o objetivo dos interesses, vamos dizer, não é dos interesses brasileiros, porque são interesses brasileiros também, né? Para atender a imagem internacional que o país tem que ter, porque não são os países, são as empresas que não querem mais comprar de quem não utiliza a produção de acordo com questões ambientais. Dito isso aí, eu acho que é como se nós tivéssemos no futuro, seja um embrião de algo que eu acho muito importante e que há muitos anos eu defendo. A Amazônia é tão importante para o Brasil que nós deveríamos ter um Ministério da Amazônia.
para termos dentro do Ministério da Amazônia a coordenação das ações. Hoje são os independentes do ritmo. Por falta de um planejamento para a Amazônia, cada órgão, cada ministério faz o planejamento para a Amazônia e entende que seja mais interessante. Não é algo em conjunto. Não é algo conjunto. Agora, nós precisamos compreender que quando ele fala em Conselho Nacional, ele fala também em Davos, pelo menos é o que a gente acompanha na mídia internacional, ele falou também no CBA, como se o CBA fosse aí uma espécie também de uma ramificação ou de um braço do Conselho. Ele deverá ser, né? Como o senhor avalia agora esse novo olhar sobre o CBA? Veja o seguinte, quando se está sob pressão, o ministro disse uma fala muito feliz, quando destacou que a Amazônia é desmatada por questão da pobreza. Na verdade, não é isso aí. É desmatado dentro do avanço do capitalismo dentro da região. Tanto que o desmatamento ocorre nas regiões mais próximas dos centros consumidores, isso vem praticamente à beira das estradas. Mas vamos falar, não no CBA, vamos falar de ciência e tecnologia. Todo mundo, a partir do governo, cientistas, todos dizem que o futuro da região está ligado à bioeconomia. Toda a tecnologia desenvolvida em termos mundiais são em florestas de clima temperado. Nós temos uma floresta de clima tropical úmido. Precisamos desenvolver tecnologia. Então é preciso, se nós queremos fortalecer a ciência e tecnologia, temos que fortalecer não apenas o CBA, mas temos que fortalecer o INPA, temos que fortalecer as universidades públicas na área de pesquisa, o Museu Geld em Belém, isto é, dessa região é que vai sair, desses cientistas, o futuro da região, porque nós não conhecemos cada planta que tem aqui, como é que nós podemos, primeiro, domesticar essas plantas. Segundo, conhecer o que essas plantas podem, de uma certa forma, produzir de bem para a humanidade. E terceiro, nós precisamos ter informações que permitam o quê? Desenvolvimento de tecnologia para que isso possa se transformar em investimento. Ninguém vai investir apenas porque nós temos essas plantas aqui, se nós não demonstrarmos como é que isto pode se transformar, de certa forma, em um empreendimento com possibilidade de sucesso. Conhecer primeiro, né? Ter o Conhecer primeiro. Né, de tudo Mas é o seguinte, é normal, quando se cria um conselho como esse, a primeira ideia que vem é a seguinte: nós estamos atendendo interesses internacionais. Nós não sabemos o que o conselho vai fazer, o que é verdade. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que, em relação à situação atual, em que nós temos um ministro do meio ambiente que até assumia, não conhecia a Amazônia, tá certo? Que tem tido uma política desastrosa em relação, a minha visão, em relação à própria imagem do país. Sim. Ao colocar sob a liderança do vice-presidente da República, que é um homem, podemos dizer, não nasceu na região, mas é um homem da região, sim, porque passou parte da sua vida profissional conhecendo aqui na região, morando não só em Manaus, como morando também em São Gabriel da Cachoeira, e conhece aqui a região. Um homem equilibrado. Eu acredito que nós demos um passo importante em termos de organização e dar uma nova visão sobre essa questão da Amazônia nos próximos 3 anos. Agora, eu gostaria de colocar um outro ponto de vista nessa situação. O senhor é economista, né? Se o senhor vê a criação desse Conselho da Amazônia como o primeiro passo do governo federal, como contrapartida para o fim completo dos incentivos fiscais ao modelo de Zona Franca. Não, acho que não. O modelo de Zona Franca é um modelo que, na minha visão, ela está consolidado, tá certo? O governo federal, nenhum governo, não é este governo, não, nenhum governo teria coragem de eliminar de um momento para o outro os incentivos fiscais dessa região, porque vamos imaginar aqui, de repente acabar os incentivos fiscais. Você tem aqui em Manaus 500 mil de pessoas que, de certa forma, dependem desse aí. São 100 mil empregos, multiplica agora esses 90, 80 mil empregos por 3 dependentes, coloque aqui os empregos indiretos, então isso não vai ocorrer. Agora, o que nós precisamos entender na Zona Franca de Manaus, deixar apenas de olhar o aspecto do governo federal, que dizem que é contra nós, os interesses mais de outras empresas que não querem que venham para Manaus, temos que ver o seguinte: nós temos que fazer a tarefa de casa. Nós temos que ter um planejamento estratégico em relação à região. Nós temos que saber uma coisa que é fundamental: o que é que nós queremos em relação à Zona Franca de Manaus
para daqui a 20 anos. Digo por quê? Os produtos que hoje nós fabricamos aqui, vamos pegar o caso do televisor, que é um produto importantíssimo, é o produto de maior participação em termos de faturamento. O televisor que nós conhecemos hoje não é o televisor de daqui a 5, 6, 7 anos próximos. Então você vai pegar o televisor, a Samsung já lançou agora dobrável o celular. A televisão vai ser dobrável também. A tecnologia da televisão é completamente diferente da que hoje nós utilizamos. Por outro lado, estão surgindo novos produtos em termos internacionais que estão deixando os produtos que nós fabricamos aqui obsoletos. Vejamos o caso de som. Manaus tinha uma indústria na área de som muito forte. Hoje, a indústria de som mudou completamente e está praticamente desaparecendo. Então, o que é que nós temos que ter? Temos que ter participação nossa do Amazonas nas grandes feiras internacionais para detectar oportunidades que estão surgindo, produtos que não são fabricados ainda no Brasil, trazer esses produtos para cá, visitar as empresas que têm sede aqui, fábrica, multinacionais, que estão também lançando novos produtos para verificar a possibilidade de trazê-los para cá. Temos estudo que demonstra a viabilidade de vir para cá. Isto é, nós não podemos mais discutir porque eu acho. Nós temos que ter dados, nós temos que sentar na mesa para discutir com os investidores, sabendo realmente a vantagem que ele pode ter de vir para cá. Então, mudou o mundo e a forma de abordagem tem que ser diferente. Nós temos ficado esses 50 anos sentados aqui esperando que o empresário venha nos procurar. Nós temos que agora ter um planejamento estratégico para a Zona Franca de Manaus e temos, a partir daqui, ir buscar os empresários lá fora e discutir. Claro que tem a reforma tributária. A reforma tributária é um fator que vai pesar, mas eu estou muito otimista de que a reforma tributária vai preservar a Zona Franca de Manaus. Agora, Rodemar, o que nos preocupa é esse prazo. Foram aí mais de 50 anos para o modelo econômico chegar onde ele chegou. Houve aí diversos ataques em todos os governos. Eu vou insistir um pouquinho na pergunta do Patrick em relação a essa possibilidade de desmonte da Zona Franca, porque ao mesmo tempo que ele começa a criar medidas para fortalecer economicamente a Amazônia através do Conselho, através do CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, ele também tira e vai reduzindo, como o próprio presidente Jair Bolsonaro fala, de uma forma suave, que foi o caso agora do polo de concentrados, que ele tinha prometido 10%, manter a isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e agora mudou para 8% e em 3 anos aí vai chegar a 4%. E a gente sabe que isso que segura as empresas, infelizmente não se buscou uma outra alternativa para manter as empresas aqui. Então, você não acha que isso é uma forma de um desmonte meio que velado da Zona Franca? Porque ao passo que ele cria o Conselho, ele vai tirando incentivos? Veja o seguinte, em relação ao polo concentrado, quero destacar 2 coisas. Primeiro, que ele é um polo importante aqui na região, porque é o único que mantém dos polos que estão na Zona Franca de Manaus uma íntima relação com o interior do estado. Então, o polo, ao demandar insumos regionais como açúcar, como álcool, e dentro de algum pouco tempo, cada vez mais uma demanda por frutas regionais para a produção de sucos, o que é que acontece? Gera uma demanda que não existia para o produtor do interior, consequentemente motiva a produção, motiva o capital a investir naquela atividade porque tem alguém comprando aqui. Isso é muito bem. A redução, é importante dizer que isso que você está colocando está correto. Quando as empresas vieram para cá, elas vieram por uma razão, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, porque o IPI era 40%, então ela produzia aqui, era 0%, e ela gerava de crédito 40%. Depois reduziram para 27%, reduziram para 20%, isso ficou bastante tempo, e agora baixaram para 4% e voltou para 8%. A minha visão é a seguinte, a pressão política e, ao mesmo tempo, penso eu, que o bom senso vai fazer com que esse nível não volte aos 20%, mas fique entre 10% e 8%. Se ficar em 10%, já é um fator. Agora tem que ficar com 10%, mas dentro de um compromisso o seguinte, esses 10% é algo que veio para ficar, não é algo para daqui num próximo governo querer reduzir para 5%. Agora, esse segmento, ele é muito importante, volto a repetir, pela cadeia produtiva dele. É uma cadeia que gera, no interior do estado, em torno de 6, 7 mil empregos. E mantém o cidadão lá, evitando que ele venha inchar mais ainda a capital, Exatamente.
Exatamente. Então, o senhor mantém uma visão otimista de que ele pode reverter? Ele vai reverter. Eu lhe digo o seguinte, ele vai reverter, porque é uma questão de bom senso. Na hora que você olhar que colocando 4%, está desmontando um polo que gera em torno de 7 mil empregos, vai analisar uma relação de custo e benefício. Na minha visão, o governo demorou a tomar uma decisão, chegou dia 31 de dezembro, quando ele estava mantendo aquilo em 8%, voltou para 4%, e ele imediatamente voltou para 8%, tá certo? E agora está discutindo. Eu acredito, como você vê, a força da bancada local é pequena, mas é uma bancada importante, dizer a bancada do Amazonas. Ela tem uma força dentro de Brasília, por liderança no PMDB, pela liderança da bancada evangélica, e participação de presidência de comissões importantes. Ela vai conseguir que se estabeleça esse percentual. Porque, caso contrário, nós estaremos jogando fora praticamente a única oportunidade do Distrito Industrial de Manaus se interligar com o interior do Amazonas. Dentro dessa visão meio que otimista, então o senhor acredita que ele deva reverter o discurso dele, até mesmo no que diz respeito à Zona Franca como um todo, porque o que se percebe na visão aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, a gente bate isso aqui todo dia, é que não há interesse dele em manter incentivos não só no Amazonas, mas também em todo o Brasil, em áreas onde o incentivo é importante até por conta da não competitividade daquele lugar, Amazonas, Nordeste, enfim. Então, você acha que ele pode mudar? E aí eu já não falo nem mais do presidente, já falo do ministro da Economia, depois de dar voz, ele mude? Pelo que eu saiba, é o presidente que nomeou o ministro, não é o ministro que nomeou o presidente. Da mesma forma que ele sempre então, se o presidente da República do... veio aqui 2 vezes, uma delas para a primeira reunião da SUFRAMA, do CAI, é sinal de que ele dá alguma importância e dá importância à Zona Franca de Manaus. Agora, o que nós temos que estar conscientes é o seguinte: os incentivos em si, a Zona Franca de Manaus é um caso à parte. Zona Franca de Manaus é um incentivo de desenvolvimento regional que existe em vários locais do mundo, inclusive da China, na Irlanda, etc. Por outro lado, esse incentivo é hoje o 4º nível de subsídio que o país dá. Mas gera aqui, no meio da Amazônia, um polo industrial e um polo importante, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes, que está ocupando o centro da região. Isso é importante dizer. No entanto, o ministro tem razão em relação a alguns subsídios. Eu vou lhe dar um exemplo. O segundo subsídio, que significa o dobro em relação à Zona Franca de Manaus, são os subsídios dados aos incentivos que são dados para aquela pessoa que é empresário, que quando declara seu imposto de renda, tem aqueles rendimentos não tributáveis. Então, o que acontece no Brasil? A pessoa tem uma empresa, tem participação nos lucros. A participação que ele tem nos lucros não é tributada. Se ele recebe dividendos, não é tributado. Consequentemente, o que é que acontece? Você está dando um imposto regressivo. É o imposto que, na realidade, vai atender às classes de renda mais alta. Num país em que a concentração de renda na população mais rica é enorme. Você tem uma ideia, 0,1% das pessoas que declaram imposto de renda, tá certo? Vamos colocar 0,1%, que vamos levar para a população como toda, que tem rendimentos, são responsáveis por 10% da renda do país. Os 10% são responsáveis por 28%, desculpe-me, 0,1%, para que o nosso ouvinte possa entender, 0,1% é responsável por 10% da renda do país. 1%, isto é, 1%, tem a responsabilidade por 28% da renda do país. Isso é um processo histórico. Então, o que ocorre? Nós temos, então, um incentivo fiscal que fortalece essa distribuição de renda a favor dos mais ricos. Então, eu acho que o ministro tem razão. Esse subsídio para os dividendos e participação no lucro significa um pouco mais de 2 vezes da Zona Franca de Manaus. E se nós formos analisar a classe média, nós que colocamos, ao fazer nosso imposto de renda, uma redução também quando pagamos, médico paga. Tudo isso são subsídios. Então, nesta parte ele tem razão, tá certo? Sim. Ele tem razão no que se refere aos subsídios que são dados,
E a gente diz o seguinte: bolsa patrão. Nós precisamos, na realidade, manter o desincentivo da Zona Franca de Manaus com um planejamento estratégico. Nós perdemos 50 anos aqui. Não perdemos, podemos dizer o seguinte: poderíamos ter tido melhores resultados, mas cada hora é a hora de mudar. E essa hora passa, não tenho nenhuma dúvida, por entender esse novo mundo que está do avanço tecnológico e da terceira onda da internet, que mexe profundamente, porque passa a ser a internet das coisas, tudo que vai ter internet. A gente, ao ouvi-lo, eu, por exemplo, aprendo muito, no sentido de, principalmente com o seu otimismo. E a expectativa do senhor enquanto a economia brasileira como um todo, tendo em vista que ainda temos aí na casa de 11 a 12 milhões de desempregados? Veja o seguinte, é um pouco mais. Nós temos hoje, somando desalentados, Sim. Nós vamos a 17 milhões de pessoas. Nós somos um país em que temos 6,5% da população vivendo em extrema pobreza, significa renda menor mensal de R$140. Nós temos ainda 52% da população brasileira na pobreza. Então nós temos um enorme caminho a percorrer. E temos um fator, vamos analisar rapidamente, negativo. O país perdeu a década que nós acabamos agora. Entre 2010 e 2019, o Brasil cresceu uma média de 1,3% ao ano. Para você ter uma ideia, o mundo cresceu 3,6%, os países emergentes cresceram mais de 5,7%. Só para colocar isso. E agora? Eu acho que nós saímos do fundo do poço. Eu acho que o país agora tem as possibilidades de começar a crescer. Perdemos 6,7% da renda do PIB brasileiro em 2014 e 2015. E só em país em guerra, 14 e 15. Aí, a partir daí, 1%, 1,3%, 1,3%, isto é, recuperamos 3,8%. Somente em 2021 ou 2022 nós vamos voltar ao nível de 2014. Dito isso aí, só para ter um retrospecto, é importante dizer, nós saímos do fundo do poço. O país este ano deve crescer em torno de 2,5%. Isto aí, alguns já falam um pouco mais. Eu acredito que já se sente... que vai depender da aprovação ou não da reforma tributária. Mas independente disso, eu acho que nós estamos começando a crescer. É só você olhar os resultados imobiliários. As incorporadoras em São Paulo tiveram um crescimento ano passado de 36% de novos lançamentos. Você olhar a produção da Zona Franca de Manaus, que sente o impacto logo, que está começando a crescer. A grande questão é a seguinte, é que esse crescimento está gerando emprego formal, pouco e muito mais informal. E esse emprego está acontecendo, principalmente esse crescimento, na população mais qualificada. Sim. A população menos qualificada, está nos ouvindo agora, pode dizer, e comigo? Vai levar algum tempo mais. Mas eu estou muito otimista em relação ao que o país... Porque eu acho que o país tem que fazer o seguinte, nós precisamos desintegrar a economia mundial mais fortemente. Por isso, ao contrário de muita gente, eu sou a favor da abertura da economia, de uma forma, como sou a favor da proposta que foi feita agora, de que as compras governamentais possam se abrir, não apenas para empresas brasileiras, mas para as empresas internacionais. Por que isso aí? Você vai, de uma certa forma, permitir que as empresas brasileiras não tenham mais a facilidade que tinham de conluios em torno de participação em licitações, consequentemente de corrupção, mas fundamentalmente, quando eu sou forçado a trabalhar e concorrer com o que vem do exterior, eu começo a ter redução de custo, começo a ter aumento de produtividade. Se eu concorro com ele aqui, eu concorro com ele lá fora. Chega de proteção. No mundo, né? Chega de proteção excessiva. Agora existe uma grande polêmica em torno disso, né? Pelo menos o senador Eduardo Braga falou que isso vai gerar emprego fora e não aqui. Então, acho que dá até um outro programa aí nós falarmos sobre esse assunto. Mas podemos discutir outro dia, que a minha posição é contrária, diferente dele, né? Bem, a gente ouviu muitas frases aqui do nosso convidado, frases importantes também. Vou citar, sobre Davos e a Amazônia. Ele diz, todo mundo fala sobre biotecnologia, mas o que o pessoal está fazendo? É um ponto bem interessante de vista. Outra frase do nosso convidado agora há pouco, precisamos deixar de olhar o governo federal e olhar mais as coisas daqui. E agora, essa outra, que eu anotei também por aqui, está aqui. Eu acho que nós saímos do fundo do poço. E não deixa de ser uma informação de alguém respeitado como o senhor, que dá
alento para a gente, que dá de fato assim, aquela esperança. Poxa, até que enfim. Rodemar Castelo Branco, economista, muito obrigado. Não, obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma para o debate, para a discussão de alguns temas. Patrick, eu não sei se dá para ele fazer só um resuminho aqui, ou pelo menos se eu pudesse dar um conselho, uma orientação para a nossa bancada para defender aí a manutenção dos incentivos do polo de concentrados, de uma forma bem resumida, como o senhor poderia falar para eles? Veja o seguinte, eu acho que esse trabalho já está sendo feito pela bancada, é importante dizer. Segundo, Mas ainda não tinham conseguido reverter sim, mas não se consegue. É ter o seguinte, não se discute mais apenas com discurso político. Para sentar e conversar, já não é agora, há muito tempo, dentro do Ministério da Economia, em que tem técnicos altamente competentes, alguns eu conheço, é chegar com informações técnicas, mostrar o seguinte, se isto aqui for feito, o impacto vai ser isso. Nós vamos perder o Estado isso, mas o Brasil perde isso. Nós temos que discutir e ter dados. Sem dados, apenas porque eu acho, acabou. É isso. Obrigado. Obrigada. Okay.